Será que a briga entre Hulk e Wallace Ian foi só um desentendimento de jogo, ou pode haver algo muito maior por trás disso? Teria o futebol brasileiro mais um caso de influência nos bastidores, manipulação psicológica ou até interesses ocultos entre jovens promessas e veteranos consolidados? Porque, justamente no duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro, um dos jogos mais tensos do Brasileirão, essa situação explodiu de forma tão pública e simbólica? É só rivalidade, ou existe uma tensão maior nos bastidores da Série A? O que chamou a atenção de muitos torcedores não foi apenas o desentendimento em si, que já seria notícia suficiente, mas o tom da fala de Hulk após o jogo. Ele não apenas relatou o xingamento de Wallace Ian com riqueza de detalhes, como usou termos como boquinha podre e mal educado, mas ao mesmo tempo reconheceu o talento do garoto, insinuando que ele poderia estar sendo mal influenciado nos bastidores do Flamengo. A pergunta que fica é: quem estaria influenciando o Wallace Ian? E por quê? É impossível não levantar hipóteses quando um dos jogadores mais respeitados do futebol brasileiro, com carreira sólida, passagem pelo exterior e liderança no Atlético Mineiro, faz um alerta público, mesmo que velado, sobre a postura de uma joia em ascensão do Flamengo. O recado parecia ter um tom de preocupação, mas também de denúncia. Será que Hulk sabe de algo que não foi dito abertamente? Teria ele usado essa entrevista para alertar, sem poder falar tudo? Alguns torcedores foram ainda além, sugerindo nas redes sociais que esse tipo de conflito entre jogadores pode ter origem em rixas internas, pressões de empresários ou até manipulações de bastidores. Não seria a primeira vez que ouvimos rumores sobre interferências externas em jovens jogadores da base, principalmente em clubes grandes como o Flamengo, onde a pressão por performance é imensa. Wallace Ian, mesmo sendo uma das promessas mais comentadas do clube, já chegou ao profissional cercado de expectativas e críticas. Será que essa pressão toda estaria mexendo com a cabeça do garoto? A fala de Hulk também dá margem para outra teoria, a de que o vestiário do Flamengo estaria dividido entre os mais experientes e os jovens da base. E mais, será que esses jovens estão sendo blindados por alguém ou incentivados a manter uma postura mais agressiva como forma de se impor dentro de um elenco cheio de estrelas? Já vimos esse filme antes no futebol brasileiro, promessas da base que chegam com tudo, desrespeitam hierarquias e acabam se perdendo no meio do caminho. O próprio Hulk parece sugerir isso ao dizer que, se não mantiver a cabeça boa, isso vai acabar apagando o futebol dele. E quando falamos em manipulação de bastidores no futebol brasileiro, o torcedor já começa a lembrar de inúmeros casos: escalações suspeitas, falhas de arbitragem, lesões misteriosas, mudanças táticas incoerentes e até jogadores sumindo misteriosamente do elenco. Tudo isso acontece recorrentemente na Série A e na Libertadores, deixando sempre um cheiro de conspiração no ar. Será que o caso Wallace Ian vs Hulk é apenas a ponta do iceberg? Estaríamos diante de mais uma peça de um quebra-cabeça maior, que envolve influência de empresários, pressão de patrocinadores e disputas internas por espaço e poder dentro dos clubes? Não custa lembrar que, nos últimos meses, o Flamengo vem passando por turbulências internas, troca de treinadores, questionamentos sobre a diretoria, cobranças da torcida, jogadores lesionados misteriosamente e um elenco que, mesmo recheado de estrelas, parece oscilar demais em campo. E aí fica a dúvida. Será que esses comportamentos explosivos dentro de campo refletem um ambiente tóxico nos bastidores? Ou seria tudo apenas parte da pressão normal de um clube grande, disputando o Brasileirão e a Libertadores? A arbitragem também tem sido outro ponto levantado pelos torcedores que acompanham de perto o futebol ao vivo. No próprio jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, houve questionamentos sobre a postura do árbitro diante dos ânimos exaltados. Teria o juiz sido leniente com as provocações? Porque o Wallace Ian não foi advertido após os xingamentos? Teria o árbitro passado pano por se tratar de um jovem jogador do Flamengo? E por que Hulk, um jogador experiente, teve que sair da posição dele para tentar apaziguar a situação, sendo ainda alvo de insultos? Essas dúvidas só aumentam quando analisamos outros jogos recentes do Brasileirão. Em vários deles, vemos jogadores sendo protegidos pela arbitragem enquanto outros são punidos por reações mínimas. Será que existe algum tipo de direcionamento invisível? Alguma preferência velada por certos clubes ou atletas? Afinal, o futebol brasileiro já foi alvo de diversas denúncias e escândalos no passado. Nada impede que certas coisas continuem acontecendo, só que de forma mais sutil. No meio de tudo isso, Wallace Ian continua sendo tratado como uma joia do Flamengo, com potencial para brilhar até fora do Brasil. Mas será que esse tipo de comportamento explosivo vai afastar propostas? Ou será que, por trás dessa ousadia, existe uma estratégia para valorizar o jogador como alguém combativo, sem medo, raiz, do tipo que chama a atenção de clubes europeus? Sabemos que muitos soldos gostam de atletas que mostram personalidade,
Mas será que isso não está sendo usado de forma errada aqui? Outra coisa que chama atenção é o timing do desentendimento. O Flamengo vinha de partidas tensas, com resultados apertados e cobranças pesadas da torcida. Seria essa atitude de Wallace uma válvula de escape emocional? Ou teria sido incentivado por alguém como forma de marcar território dentro do time titular? E Hulk, por que decidiu expor isso com tantos detalhes? Teria ele sido provocado demais? Ou talvez, mais do que isso, teria visto uma oportunidade de dar um recado público sobre o que anda acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro? É importante lembrar que Hulk é conhecido por seu temperamento forte, mas também por ser um jogador respeitado por sua ética profissional e postura firme. Quando ele fala, normalmente tem um propósito. Isso levanta a dúvida. Será que outros jogadores veteranos estão percebendo um padrão de comportamento problemático entre jovens talentos e só Hulk teve coragem de falar? E aí entramos em uma questão ainda mais profunda. Será que os clubes estão perdendo o controle sobre os jovens que promovem da base? Será que a influência dos empresários está maior do que nunca? Vemos cada vez mais garotos sendo promovidos com contratos milionários, blindagens de imprensa, assessoria de imagem, tudo antes mesmo de se consolidarem. Isso estaria afetando a formação psicológica desses atletas? Estaríamos criando uma geração de jogadores talentosos, mas despreparados para lidar com críticas, hierarquia e pressão? Muitos torcedores começaram a especular nas redes que Hulk, ao falar da boquinha podre, estava na verdade revelando algo que já acontece há muito tempo nos bastidores, mas que nunca veio à tona com tanta clareza. A frase se tornou um símbolo de algo maior. Teria sido um grito de socorro, um desabafo, ou um alerta para os dirigentes do futebol brasileiro de que algo precisa mudar urgentemente. No final das contas, ninguém pode afirmar com certeza se o caso Wallace, Ian e Hulk é apenas um episódio isolado, uma simples troca de farpas no calor do jogo, ou se faz parte de um cenário mais complexo, cheio de pressões internas, manipulações e interesses ocultos. Mas uma coisa é certa, no futebol brasileiro, nada é por acaso. Tudo tem um motivo, mesmo que disfarçado de polêmica passageira. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Será que estamos diante de mais uma teoria da conspiração no futebol brasileiro? Seria essa briga entre jogadores só um reflexo de algo muito mais grave acontecendo dentro dos clubes? Teria Wallace e Ian sido usado como peão nesse jogo de xadrez invisível entre empresários, dirigentes e veteranos? Ou será que Hulk, ao tentar aconselhar, acabou sendo vítima da arrogância de uma nova geração que ainda não aprendeu a ouvir? Essas perguntas ficam no ar. E no futebol, como sabemos, as respostas nem sempre vêm nos bastidores, mas sim nas entrelinhas das entrevistas, nos comportamentos dentro de campo, nas reações dos técnicos e nos silêncios da imprensa. É por isso que é tão importante estar atento. O torcedor já não é mais bobo. Ele observa, analisa e debate. Porque, no fim das contas, o futebol brasileiro é muito mais do que 11 contra 11. É um palco de poderes, egos, manipulações e, às vezes, de verdades que ninguém quer contar. Agora é com você. Comente aqui embaixo. Você acha que existe uma manipulação nos bastidores? Que Wallace Ian está sendo mal influenciado? Ou que Hulk só tentou dar um conselho e foi mal interpretado? Será que o futebol brasileiro está mesmo limpo? Ou tem algo muito estranho acontecendo por trás das câmeras?